Caio Fábio, o herético neopanteísta. Em 12 de agosto de 2004, com o apoio da bancada evangélica do PT, o Movimento Evangélico Progressista, MEP, realizou o simpósio Igreja e os Desafios Atuais na Câmara dos Deputados. No simpósio, Caio Fábio disse: Para mim, esse universo é sagrado. O sagrado habita o mundo inteiro. Se eu não tenho uma visão que sacraliza o cosmos e toda a criação, eu preciso, no mínimo, fazer uma segunda reflexão. Havia no simpósio reverendos ligados ao MEP, inclusive um importante pastor presbiteriano, o reverendo Adail Sandoval. Mas nenhum deles, que passaram anos estudando em seminários para defender o Evangelho e refutar heresias, nunca denunciou as palavras neopanteístas de Caio Fábio. De acordo com Wiktionary, a definição de neopanteísmo é uma variação renovada ou reconcebida do panteísmo, a crença de que o universo é sagrado e tem de ser reverenciado. Entretanto, pouco antes de sacralizar o meio ambiente, Caio demonizou a glória da criação de Deus, o ser humano criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Ele disse: enxergo a questão de uma ética de preservação da vida num mundo no qual a própria presença humana na Terra significa a maior ameaça de devastação. E o extraordinário e ao mesmo tempo irônico e contraditório é que essa presença humana na Terra, que é inteligente e é autoconsciente, a maior ameaça e talvez a única ameaça que a própria Terra tenha e as demais manifestações de vida na Terra conheçam. Nunca antes nada foi tão ameaçador, por mais catastrófico que tenha sido, do que a presença humana na Terra. A demonização do ser humano é script padrão dos ambientalistas a serviço da elite do controle populacional. A solução dos ambientalistas para a ameaça humana é a redução das famílias, impondo-se cada vez mais políticas e leis drásticas de controle da natalidade, especialmente o aborto. Até mesmo os líderes evangélicos estão defendendo que, para salvar o planeta Terra, todos têm de rejeitar os bebês. Esse pensamento está em sintonia com as elites globalistas, inclusive Bill Gates, que declarou que o mundo precisa de menos pessoas e tem investido milhões para reduzir o que ele vê como ameaça: bebês humanos. De fato, milhões de bebês em gestação são sacrificados anualmente em clínicas de aborto para sustentar os ideais globalistas, inclusive a sacralidade do meio ambiente. O próprio pai de Bill Gates era diretor de uma clínica de aborto. Depois da demonização do ser humano, Caio Fábio passa a sacralização e reverência ao meio ambiente, prosseguindo em suas ideias neopanteístas. O neopanteísmo é uma crença religiosa amplamente seguida na Índia, e o próprio Caio Fábio reconhece isso, dizendo que a Índia é um país tecnologicamente atrasado e que há índices elevadíssimos de pobreza lá, miséria e outras coisas mais. E superpopulação e todas essas coisas. Mas ela continua sendo um exemplo de uma sociedade para a qual uma visão do mundo que olha para o cosmos como algo sagrado é completamente diferente de uma visão semelhante à nossa. Por isso, estranhamente eu tenho que lhes dizer que o animismo presta serviços à bioética de natureza muito mais prática na hora em que, ignorantemente ou não, vê significado espiritual na existência de todos os entes criados e nós não. Continuando sua exaltação da Índia panteísta como modelo, Caio rejeita os 3 primeiros capítulos do Gênesis,
os quais tratam da criação, como não sendo fontes de informação, entre aspas, científica. Tal rejeição é padrão entre liberais. Ele diz: nós chegamos ao ponto em que as ironias que se estabeleceram para nós são extraordinárias. A primeira, o Ocidente cristão, especialmente a sua versão protestante, se tornou a parte da humanidade que mais ofende a criação. O homem existe num universo sem nenhuma sacralidade. A segunda grande ironia que essa sociedade ocidental cristã produziu é que a sociedade e as sociedades animistas são extremamente menos ofensivas à criação do que nós. A gente olha lá para Gênesis, livro de Gênesis, os 3 primeiros capítulos, e o indivíduo parte para aquela leitura completamente literal e fundamentalista que quer transformar aquilo ali num manual científico de como é que o mundo foi formado, que é absolutamente tolo. Chama a consciência do Evangelho todinha para uma integração dela com a sacralidade da criação e com a reverência pela criação. Em sua defesa do neopanteísmo, Caio Fábio chama de tolice levar a sério os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Inteligência humana não é espiritualidade, especialmente quando distorce os ensinos da palavra de Deus, fazendo pouco caso dos 3 primeiros capítulos do Gênesis por amor ao neopanteísmo. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas demoníaca. Tiago, capítulo 3, versículo 15. Em contraste, o temor de Deus leva o coração humano a amar, reverenciar, adorar e obedecer a Deus, tornando-o aberto à verdadeira sabedoria. Mas o coração sem o temor de Deus tem outros objetos sagrados, de forma muito semelhante aos pagãos e aos ambientalistas radicais. O dicionário Webster de 1913 define sagrado como possuindo o direito mais elevado para obediência, honra, reverência e veneração, com o direito de receber extrema reverência, venerável. Deus, não o universo, é sagrado e digno de reverência. Deus é supremamente venerável, mas algumas coisas na terra podem também ser veneradas, conforme diz a Bíblia. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Contudo, Caio parece ter visto essa passagem com outros olhos. Venerado seja entre todos o universo. A sacralidade que ele devia dar apenas a Deus, ele dá também ao universo e ao meio ambiente. E a veneração que ele devia ter dado ao seu matrimônio original, ele deu para sua paixão ambientalista neopanteísta. Produção www.juliosevero.com. Narração Naaliel Mendes. Declarações neopanteístas de Caio Fábio. Arquivo digital da Câmara dos Deputados em Brasília. Tolo!